As mãos do alfaiate deslizaram pelo meu corpo com precisão silenciosa enquanto ele media o terno na pequena oficina de Lisboa. Naquele instante, eu não imaginava que o pequeno gesto que ele fez ao final da medição iria abalar todas as minhas certezas sobre quem eu era. Chamei-me André, tinha 28 anos e acabara de chegar de Braga para um novo emprego no marketing de uma empresa de tecnologia no centro da cidade. O fato era para a primeira apresentação importante, algo que a minha mãe insistira que fosse perfeito, como se a roupa pudesse esconder tudo o que eu carregava dentro de mim há anos. A alfaiataria ficava na Baixa, entre as ruas estreitas com azulejos antigos, um lugar que cheirava a tecido velho e a café fresco. O alfaiate chamava-se Lucas, um homem de 32 anos, alto, com ombros largos e um olhar sério que não revelava nada. Ele trabalhava em silêncio, medindo ombros, cintura, comprimento das mangas, sem dizer uma palavra além do necessário para pedir que eu levantasse os braços ou virasse ligeiramente. O contacto das suas mãos através do tecido fino fez o meu coração bater mais rápido, mas eu atribuí isso ao nervosismo do dia. Quando terminou, ele dobrou o metro com cuidado e entregou-me um cartão simples, sem olhar nos meus olhos. Se precisar de ajuste, volte, disse apenas. Saí da loja com o cartão no bolso, sentindo um peso estranho. Em casa, no pequeno apartamento alugado perto do Tejo, abriu e vi que havia algo escrito à mão no verso: se quiser conversar sobre algo mais que fatos, venha ao café junto ao cais do Sodré amanhã às 6. O convite era simples, mas abalou-me. Porquê eu? Porquê agora? Passei a noite em claro, pensando na minha vida em Braga, nos jantares familiares onde o meu pai falava de homens a sério e a minha mãe sonhava com um casamento tradicional. Em Lisboa, tudo parecia possível, mas o medo ainda me prendia. No dia seguinte, decidi ir. O café era pequeno, com mesas de madeira e vista para o rio. Lucas já estava lá, sentado com uma chávena de expresso. Obrigado por vir, disse ele com uma voz calma. Conversámos sobre Lisboa, sobre o trabalho dele na alfaiataria que herdara do pai, sobre como a cidade mudara nos últimos anos. Ele não perguntou nada sobre mim diretamente, mas os seus olhos pareciam entender mais do que as palavras. Quando nos despedimos, senti que algo dentro de mim se abrira ligeiramente, como uma porta que eu mantinha fechada há demasiado tempo. Regressei ao trabalho com a cabeça cheia de perguntas. A minha colega Sofia, sempre curiosa, notou que eu estava diferente. Parece que viste um fantasma, brincou ela durante o almoço. Eu ri, mas por dentro sabia que era mais que isso. O convite de Lucas tinha sido o primeiro passo para algo que eu ainda não conseguia nomear. Nos dias seguintes, trocámos mensagens curtas. Ele enviava fotos de tecidos novos ou perguntava se o fato já chegara. Eu respondia com cuidado, mas cada palavra parecia aproximar-nos mais. Uma semana depois, ele propôs um passeio pela Alfama ao fim da tarde. Caminhámos pelas ruas íngremes, ouvindo fado ao longe, e ele contou-me sobre a sua família, sobre como perdera o pai jovem e aprendera o ofício sozinho. Eu falei da minha, mas evitei os detalhes mais profundos. Quando nos sentámos num banco com vista para o castelo, ele disse baixinho: às vezes, as pessoas escondem-se atrás de silêncios. Eu sei como é. Aquelas palavras tocaram-me profundamente. Pela primeira vez, senti que não estava sozinho. A noite caiu e voltámos em silêncio, mas um silêncio diferente, cheio de possibilidade. Em casa, olhei-me ao espelho e vi um homem que começava a questionar tudo. O trabalho corria bem, a promoção aproximava-se, mas o meu coração estava noutra direção. No fim de semana, decidi visitar Braga. A minha mãe preparou o jantar habitual, o meu pai falou de futebol e de negócios. A minha irmã mais nova, Clara, perguntou se eu tinha conhecido alguém em Lisboa. Eu respondi vagamente, mas o olhar dela era perspicaz. Na viagem de regresso, pensei em Lucas e no convite que iniciara tudo. O que viria a seguir? Não sabia, mas pela primeira vez não tinha medo de descobrir. A segunda semana em Lisboa trouxe mais encontros com Lucas. Ele ligou-me na terça-feira para dizer que o fato precisava de um pequeno ajuste na gola. Fui à alfaiataria ao final do dia, quando o sol dourava as ruas da Baixa. Ele estava sozinho, com as mangas da camisa arregaçadas, concentrado no trabalho. Senta-te, disse ele, apontando para uma cadeira velha de couro. Enquanto ajustava o tecido, as suas mãos roçaram o meu pescoço e eu senti um arrepio que não consegui disfarçar. Ele parou por um instante e olhou-me nos olhos. Estás bem? Perguntou com aquela voz calma que já começava a conhecer. Eu assenti, mas o meu coração batia forte. Depois do ajuste, ele fechou a loja e propôs caminharmos até ao Chiado. Falámos de música, de livros, de como Lisboa misturava o antigo e o moderno. Ele contou-me que viajara pela Europa quando era mais novo, trabalhando em alfaiatarias de Paris e Barcelona, e que regressara porque a família precisava dele. Eu abri-me um pouco mais, contando sobre a pressão em Braga, sobre como o meu pai esperava que eu fosse o filho perfeito, que casasse e desse netos.
Lucas ouviu sem julgar. Cada um tem o seu tempo, disse ele. Naquela noite, jantámos num pequeno restaurante perto da Praça Luís de Camões. O vinho tinto ajudou-me a relaxar e, pela primeira vez, mencionei que nunca me sentira completamente à vontade com as expectativas da família. Ele sorriu levemente e disse: eu também passei por isso. O silêncio pode ser uma proteção, mas também uma prisão. As suas palavras ecoaram em mim durante dias. No trabalho, Sofia insistiu em apresentar-me a um amigo dela, um rapaz chamado Pedro que trabalhava na mesma área. Aceitei o encontro para não levantar suspeitas, mas durante o café senti que era forçado. Pedro era simpático, mas não havia aquela conexão silenciosa que sentia com Lucas. Quando contei a Lucas sobre o encontro, ele riu baixinho ao telefone. Às vezes, as pessoas tentam encaixar-nos em moldes que não servem. Aquela conversa tornou-se o ponto de viragem. Começámos a encontrar-nos regularmente, sempre com desculpas inocentes, ajustes no fato, recomendações de livros, passeios pela cidade. Uma tarde, no Jardim da Estrela, ele contou-me sobre um relacionamento passado que terminara mal porque não conseguira ser honesto consigo mesmo. Eu senti um nó na garganta. Eu entendo, respondi. O ar entre nós mudou. Não foi um momento dramático, mas algo profundo que se instalou. No fim de semana, a minha irmã Clara veio visitar-me em Lisboa. Mostrei-lhe a cidade, levei-a ao mirador da Senhora do Monte. Ela notou que eu falava mais de um amigo alfaiate do que do trabalho. André, estás diferente, disse ela enquanto bebíamos vinho no Bairro Alto. Eu neguei, mas o seu olhar dizia que sabia mais do que deixava transparecer. Quando ela partiu, senti o peso da mentira crescer. Lucas propôs um jantar em sua casa, um apartamento pequeno mas acolhedor em Alfama. Cozinhou bacalhau e abriu uma garrafa de vinho do Douro. Conversámos até tarde sobre sonhos e medos. Ele admitiu que, depois de anos sozinho, aprendera a valorizar as conexões verdadeiras. Eu saí dali com o coração cheio e confuso. No dia seguinte, no trabalho, recebi uma chamada da minha mãe. Quando vais a casa outra vez? Teu pai quer falar contigo sobre o futuro. A pressão familiar voltou, mas agora eu tinha algo em Lisboa que me dava força. Lucas enviou-me uma mensagem simples: estou aqui se precisares. Aquelas palavras foram o apoio de que precisava. Comecei a imaginar uma vida onde não tivesse de esconder quem era. Mas o medo ainda estava lá, como uma sombra. O verão em Lisboa trouxe calor e decisões difíceis. O meu projeto no trabalho avançava bem e a promoção estava quase garantida, mas a minha mente estava noutro lugar. Lucas e eu continuávamos a encontrar-nos, agora com uma frequência que já não precisava de desculpas. Uma noite, fomos ao teatro ver uma peça sobre identidade e liberdade. No intervalo, ele segurou a minha mão por um segundo, um gesto discreto mas poderoso. Depois, caminhando pelo Rocio, ele disse: às vezes, o mais difícil é admitir para nós mesmos o que sentimos. Eu concordei em silêncio. No dia seguinte, decidi contar a Sofia parte da verdade. Ela ouviu com olhos arregalados e abraçou-me: André, eu sempre soube que havia algo. Fico feliz que confies em mim. O apoio dela aliviou um peso enorme. Mas a verdadeira prova veio quando o meu pai ligou. Filho, a tua mãe está preocupada. Dizem que te viram com alguém em Lisboa. Alguém do bairro de Braga contara-lhe rumores. Eu neguei tudo, mas a conversa deixou-me abalado. Lucas notou a minha inquietação durante um passeio junto ao Tejo. Conta-me, pediu ele. Eu abri-me sobre a família, sobre o medo de desiludir o pai que sempre sonhara com um filho normal. Ele ouviu e partilhou a sua própria história. Crescera num bairro conservador do Porto e só aos 25 anos aceitara quem era. Não é fácil, mas é libertador, disse ele. Aquela conversa fortaleceu-nos. Decidimos passar um fim de semana juntos numa casa pequena em Sintra. Caminhámos pelas florestas, visitámos o palácio e falámos de futuro. Pela primeira vez, imaginei uma vida ao lado dele sem esconderijos. Mas ao regressar, uma mensagem da minha irmã mudou tudo: o pai sabe. Está furioso. O confronto veio no fim de semana seguinte. Fui a Braga e o jantar transformou-se em discussão. O meu pai gritou sobre escolhas erradas e vergonha da família. A minha mãe chorou em silêncio. Saí de lá destroçado, mas com uma clareza nova. Lucas esperava-me na estação de comboio em Lisboa. Abraçou-me sem palavras e levou-me para a casa dele. Vamos ultrapassar isto juntos, prometeu. No trabalho, a promoção chegou, mas com ela veio a pressão de viajar para o estrangeiro. Aceitar significaria afastar-me de Lucas e de tudo o que construíra. Sofia aconselhou-me a pensar bem. Lucas, por sua vez, disse: a escolha é tua, mas eu estarei aqui. Aquela semana foi de reflexão profunda.
Visitei o mirador de Santa Luzia sozinho e pensei em todos os silêncios que carregara. O convite de Lucas mudara-me. Eu já não era o mesmo homem de Braga. Quando lhe contei a minha decisão de recusar a viagem, ele sorriu com orgulho. Estás a crescer, disse ele. Mas o conflito familiar não terminara. A minha irmã ligou a dizer que o pai queria falar comigo outra vez. O encontro foi tenso, mas eu mantive-me firme. Pai, eu sou quem sou. Ele não aceitou de imediato, mas não gritou. Foi um pequeno passo. Lucas e eu celebramos com um jantar simples, reconhecendo que o caminho ainda era longo, mas estávamos juntos. O outono trouxe ventos fortes e novos desafios. A minha relação com Lucas aprofundava-se, mas o mundo exterior pressionava. No trabalho, um colega chamado Miguel, amigo próximo de Sofia, descobriu sobre nós através de uma foto casual no telemóvel dela. Em vez de apoiar, ele espalhou rumores discretos no escritório. Não é profissional, ouvi num corredor. Sofia confrontou-o, mas o dano estava feito. Eu senti-me exposto, como se o meu mundo secreto tivesse sido invadido. Lucas ouviu a história com calma e sugeriu que enfrentássemos juntos. O preconceito existe, mas não nos define, disse ele. Decidimos ir a uma marcha pela igualdade em Lisboa, caminhando de mãos dadas pela Avenida da Liberdade. O gesto foi libertador, mas também assustador. Nessa noite, Lucas contou-me sobre um amigo que perdera o emprego por causa de preconceitos semelhantes. A história dele fez-me pensar no meu próprio sacrifício. A empresa ofereceu-me um aumento se eu aceitasse um projeto em Madrid, longe de tudo. Recusei novamente, mas a dúvida cresceu. A família em Braga piorou. O meu pai parou de atender as minhas chamadas e a minha mãe enviava mensagens tristes. Clara tentou mediar, mas sem sucesso. Num fim de semana, Lucas propôs visitarmos o Porto, a cidade dele. Caminhámos pelas ruas da Ribeira e ele mostrou-me a alfaiataria onde aprendera o ofício. Ali, ele confessou que também lutara contra o silêncio durante anos. Tu deste-me coragem para ser eu mesmo, disse ele. As palavras tocaram-me fundo. No regresso a Lisboa, recebemos uma chamada urgente. O pai de Lucas estava doente e precisava de ajuda na loja antiga. Lucas partiu por uns dias e eu fiquei sozinho com os meus pensamentos. O isolamento trouxe dúvidas. E se tudo fosse um erro? E se a família tivesse razão? Mas uma mensagem de Lucas: lembra-te do convite que te fiz. Ele mudou-nos a ambos, trouxe-me de volta. Quando ele regressou, organizámos um jantar com Sofia e alguns amigos próximos. Foi uma noite de risos e apoio, mas Miguel apareceu de surpresa e criou tensão. Vocês estão a complicar as coisas, disse ele. Lucas defendeu-nos com firmeza e eu senti orgulho. O mal-entendido com Miguel levou a uma conversa honesta no dia seguinte. Ele pediu desculpa, admitindo que o seu próprio medo o fizera reagir mal. A reconciliação foi um passo importante. Mas a verdadeira crise veio quando a minha mãe apareceu em Lisboa sem aviso. Ela viu Lucas e eu juntos no café e chorou. André, pensa na família. Eu expliquei com calma, falando do meu crescimento e do amor que sentia. Ela ouviu, mas partiu abalada. Lucas abraçou-me depois. O tempo cura muita coisa. Sacrifiquei a promoção maior para ficar em Lisboa, escolhendo o amor e a verdade em vez da segurança. O outono terminou com uma sensação de força nova. O inverno em Lisboa foi suave, com luzes de Natal iluminando as ruas. Lucas e eu celebramos o nosso primeiro ano juntos de forma discreta, mas profunda. A alfaiataria dele prosperava e eu avançava no trabalho com mais confiança. A família em Braga começava a amolecer. O meu pai enviou uma mensagem curta no Natal: vem a casa quando puderes. Foi um início. Clara visitou-nos e conheceu Lucas oficialmente. Ele é bom para ti, disse ela. A aceitação lenta trouxe paz. Mas ainda havia momentos de dúvida. Uma noite, durante uma tempestade, Lucas e eu falámos sobre o futuro. Ele queria expandir a loja e eu sonhava com um projeto próprio. Juntos podemos, disse ele. O gesto inicial, o convite silencioso após a ambição, tornara-se o símbolo da nossa jornada. Visitámos Braga juntos pela primeira vez. O jantar foi tenso no início, mas o meu pai apertou a mão de Lucas e a minha mãe serviu o prato favorito dele. Não foi perfeito, mas foi real. Regressámos a Lisboa com o coração leve. No trabalho, Miguel tornou-se um aliado inesperado, defendendo a diversidade na empresa. Sofia organizou uma festa para celebrar o nosso caminho. No meio da celebração, Lucas sussurrou: obrigado por teres aceitado o convite. Eu sorri, lembrando o homem silencioso que me dera o meu terno. A vida em Portugal mudara para ambos. Enfrentáramos preconceitos, mal-entendidos e sacrifícios, mas crescéramos. Uma tarde de primavera,
caminhando pelo Parque Eduardo VII, Lucas parou e disse: "Estás pronto para o próximo passo?" Eu assenti. O futuro era nosso. A jornada iniciada com um silêncio e um convite transformara-se em amor verdadeiro e aceitação própria. Lisboa, com as suas ruas antigas e luzes modernas, testemunhara a nossa transformação. A primavera trouxe flores aos jardins de Lisboa e uma serenidade nova à nossa vida. Lucas expandiu a alfaiataria com um espaço para exposições de tecidos artesanais e eu lancei um projeto de marketing focado em histórias pessoais. Juntos, criámos um pequeno evento na loja onde convidados partilhavam experiências de crescimento. A família veio de Braga para o evento. O meu pai, ainda reservado, elogiou o trabalho de Lucas. A minha mãe abraçou-me com lágrimas nos olhos. "Estou orgulhosa", disse ela baixinho. Clara riu e disse que sempre soubera. O apoio deles completou o círculo. Mas a vida não é linear. Um antigo colega de Braga contactou-me com notícias de preconceitos no Norte. Decidimos viajar juntos para uma palestra sobre diversidade. Lucas falou sobre o ofício e sobre como o silêncio pode ser quebrado. Eu partilhei a minha história. O público aplaudiu e, pela primeira vez, senti que a nossa luta ajudava outros. De regresso, sentámo-nos no mesmo café do Cais do Sodré onde tudo começara. "O convite mudou tudo", disse Lucas. Eu sorri e respondi: "E o teu silêncio inicial foi o começo mais forte." A nossa relação fortalecera-se com cada escolha: enfrentar a família, superar o mal-entendido no trabalho, sacrificar oportunidades por amor. Agora, olhávamos para o futuro com confiança. Lisboa continuava a ser o palco da nossa história, com o Tejo como testemunha silenciosa. Uma tarde, no Mirador da Graça, Lucas propôs que vivêssemos juntos num apartamento maior. Aceitei sem hesitar. A mudança foi simples, cheia de caixas e risos. A vida cotidiana tornou-se um equilíbrio perfeito entre trabalho, família e amor. Visitávamos Braga com regularidade e o meu pai até perguntou sobre padrões de fatos. O preconceito diminuíra, substituído por compreensão lenta. A nossa jornada ensinara-nos que o crescimento vem das decisões difíceis e das conexões verdadeiras. Lucas, o alfaiate silencioso, tornara-se o companheiro que me ajudara a despertar. Eu, o jovem confuso de Braga, encontrara a minha voz. Juntos, enfrentáramos o mundo e saíramos mais fortes. A cidade de Lisboa, com a sua luz vibrante e história rica, simbolizava a nossa transformação. O Tejo fluía calmo, como o nosso amor agora. Você acha que o amor gay pode vencer todos os preconceitos da família e da sociedade em Portugal? Verdadeiro ou falso?